Bom, pessoal, vamos retornando aqui. Então, a questão já está resolvida. Vamos para a questão número 2, tá? Então, na questão 1, nós tínhamos uma carga de prova, né? Uma carga que estava inserida em um campo elétrico. E agora nós temos uma carga geradora, olha só. Está até o termo aqui, né? Carga geradora Qzão. Tá? E ela então está gerando um campo elétrico. Então a pergunta aqui é: determine a intensidade do campo em um ponto P distante 20 centímetros da carga geradora. Então é importante, né, quando a gente vai resolver esse tipo de problema, é esquematizar o problema, né, entender o que está acontecendo. Então eu vou fazer aqui com vocês. Então nós temos aqui uma carga geradora, né? A carga Qzão aqui é a carga geradora, uma carga positiva de mais 8 microcoulombs. E ela gera ao redor dela um campo elétrico, né? Então a nossa análise aqui vai ser feita num ponto P. Então está aqui o ponto P. E esse ponto P, então ele está distante, né, em relação à carga geradora, ele está distante 20 centímetros. Então esse aqui é o esquema que nós temos, né, para esta questão, tá? Então a carga geradora aqui eu vou colocar, né, 8 microcoulombs. Isso aqui escrito em coulombs vai ficar então 8 vezes 10 elevado a menos 6, tá? E a distância do ponto até a carga, né, 20 centímetros, isso aqui pode ser escrito, lembrando que 10 centímetros é 0,1 metro, né, ou seja, 10 elevado a menos 1. Então 20, que é 2 vezes 10, vai ser 2 vezes 10 a menos 1 metro. Então essa aqui é uma forma de você escrever, né, 20 centímetros usando aí a notação científica. E usando, claro, unidades oficiais, né, que é o metro. Bom, então o campo elétrico aqui no ponto P, ele pode ser calculado a partir daquela fórmula que nós vimos, né, nas aulas, que vem lá da lei de Coulomb. Então E igual a K0 vezes o módulo da carga geradora, então aqui sempre vai entrar o módulo da carga, né, sobre a distância do ponto que você está considerando, né, em relação à carga, essa distância ao quadrado, tá? Bom, colocando os valores aqui nós temos, né, então K0, 9 vezes 10 a nona, vezes módulo de Q. Então a carga já é positiva, né? Então é só colocar 8, 10 elevado a menos 6, sobre a distância 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a fórmula a ser resolvida. Bom, então trabalhando aqui com a parte de cima, nós vamos ficar com o seguinte, ó. 9 vezes 8, 72, né? Vezes 10 a nona com 10 a menos 6 vai dar 10 a terceira. Assim. Sobre 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 1 ao quadrado é 10 elevado a menos 2. Tá? Bom, fazendo a divisão aqui, 72 por 4 vai dar 18. Né? Então vai dar 18 vezes 10 a terceira com 10 a menos 2. O 10 a menos 2 pode subir como 10 a 2. Né? Então vai dar 10 a quinta. Tá? 10 a quinta. A unidade aqui é Newton por Coulomb. Né? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a tela. Então a unidade aqui vai ser Newton por Coulomb. Tá? Se você preferir colocar em notação científica, né? Então andar com a vírgula uma casa para a esquerda, vai somar 1 no expoente e você vai ficar então com 1,8 vezes 10 elevado a sexta newtons por Coulomb. Tá? Aqui está o resultado do número 2. Então a gente calculou o campo elétrico gerado aqui, pela carga geradora aqui. Tá? Beleza? Vamos salvar isso aqui. Vamos para o número 3. Deixa eu ver aqui o número 3. Olha só, essa aqui é uma questão um pouquinho diferente, em que é dado o valor do campo elétrico e nós temos que calcular o valor da carga geradora. Então é dito o seguinte: uma carga pontual que negativa, então já é falado que ela é negativa, tá, pessoal? Já é afirmado que ela é negativa, gera no espaço um campo elétrico. Ok. Em um ponto P situado a 1,5 metro, então aqui já é dada a distância, né? Então 1,5 metro da carga geradora,
O campo elétrico tem intensidade E igual a 32,5 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Então, é dado o valor do campo. Determine, então, o valor desta carga, né? Então, a incógnita aqui é o valor da carga. Bom, como é um campo gerado por uma carga geradora, a gente vai partir da mesma fórmula, né? E igual a K0, módulo de Q sobre D ao quadrado, tá? Só que aqui nós temos o valor do campo, mas nós não temos o valor da carga. Então a gente vai resolver essa equação para a carga. Então colocando o valor do campo aqui vai ficar 32,5 vezes 10 a quinta. Isso aqui é igual, então K0, né? 9 vezes 10 a nona. Vezes o módulo de Q, vou manter assim escrito módulo de Q, tá pessoal? Porque aqui eu estou considerando o valor positivo, mas a gente sabe que ele é negativo, né? Eu vou trabalhar com o módulo aqui, mas não tem problema. Se quiser colocar o Q também vai dar tranquilo, basta inserir o sinal negativo no final, tá? Bom, sobre a distância. Qual distância? 1,5. 1,5 ao quadrado. Ah, por que eu não coloco um 10 a menos 1, 10 a menos 2? Porque não precisa, né, pessoal? A distância já está em metros, né? Em geral, a distância é dada em centímetros, em milímetros, tem que transformar. Mas aqui, como é dado em metros, não tem que fazer nada. É só colocar o valor mesmo aqui e elevar ao quadrado, tá? Bom, esta parte aqui de baixo, né, resolvendo aqui, vai dar 2,25, né? Ou seja, 1,5 ao quadrado é 2,25. Se você quiser, você pode fazer aqui a divisão, né? O 9 por 2,25, isso aqui vai dar 4. Tá? Ou então você já pode passar isso aqui multiplicando, enfim. Eu vou fazer a divisão aqui desse lado, só antes de isolar, né? Então vai ficar 32,5 vezes 10 a quinta é igual. Então, dividindo 9 por 2,25, só confirmar aqui, mas é para dar 4. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Pelo que eu lembro das aulas, dos alunos tinha dado 4, né? É isso mesmo, dá 4 vezes, então, 10 a nona, né? Que é o 10 a nona que já estava lá, vezes o módulo de Q. Então, tudo isso aqui que está multiplicando o módulo de Q, eu vou passar dividindo. Então, o módulo de Q fica assim. O 32,5, 10 a quinta, que já estava do outro lado, dividido por 4 vezes 10 a nona. Então, fazendo aqui a divisão, deixa eu só colocar para cá, né? Você vai ter, então, 32,5 dividido por 4, isso aqui vai dar 8,125. Vou usar o valor completo. Vezes 10 elevado, olha só, o 5 menos 9, né, vai dar menos 4. Tá? Se quiser passar o 9 para cima, ele fica menos 9, soma com 5, vai dar menos 4, né, coulombs, que é a unidade aqui de carga. Então, o valor da carga final, né, colocando aqui, sabendo que ela é negativa, é o que? Menos 8,125 vezes 10 elevado a menos 4. Notem que eu só coloquei o sinal negativo porque essa informação foi dada aqui no exercício, né? É dito que a carga é negativa. Se não, eu saberia apenas o módulo da carga, né? Não saberia o sinal dela pelas outras informações que eu tinha do exercício, tirando, né, a afirmação clara de que é uma carga negativa, tá bom? Beleza? Então vamos avançar aqui para as outras questões. Acho que as outras questões agora são questões mais conceituais, né? Não envolve tanto cálculo, então acho que vai um pouquinho mais rápido, tá? Então aqui, número 4. Número 4 que deu um pouquinho de trabalho também, que trata aqui dos vetores, né? Dos vetores campo e vetor força. Bom, então aqui é o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho nesse esquema, né? Vou até aumentar um pouquinho a figura só para vocês verem melhor. Então aqui eu tenho uma carga geradora, tá? Então aqui é a carga. Aliás, deixa eu vou reduzir aqui, senão vai ficar estranho, né? Isso aqui, acho que eu vou trazer mais para o centro esse desenho, só para poder representar melhor para vocês, né? Então isso aqui é a carga geradora, né? O Qzão. Vou colocar, né? Carga geradora, né? Carga geradora.
E essa carguinha aqui é a carga de prova, tá? Então, a carga geradora, ela gera um campo ao redor dela, né? Inclusive no ponto P. E no ponto P é inserida uma carguinha Q que vai sentir esse campo através de uma força, né? Por meio de uma força. A direção do campo vai ser determinada pela carga geradora, ou seja, o sinal da carga geradora vai determinar a direção, não, o sentido, né? A direção é aqui, mas o sentido do campo, se é um campo de afastamento ou um campo de aproximação, é definido pela carga geradora. Já o sentido da força é definido pelo sinal da carga de prova, tá? Então, para a gente poder representar isso aqui de uma maneira mais visual, né? Eu vou trazer aqui esse desenho para baixo. Vou colocar umas duas situações aqui para vocês, para que fique mais fácil para vocês entenderem, né, o que está acontecendo em cada caso, tá? Então aqui eu vou resolver primeiro a letra A. Aliás, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para cá. Eu acho que fica até mais fácil para vocês analisarem depois, tá, pessoal? Então aqui vai ter a letra A, a letra B. Eu vou colocar cada situação aqui, né, no seu lugar, para a gente entender, tá bom? Então primeiro eu vou representar aqui na letra A o campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico aqui, como é uma carga positiva, até vou colocar aqui, né? Ambas as cargas são positivas, aliás, aqui também é positivo. Então, aqui o campo elétrico, no ponto P, que é definido aqui pela carga positiva, é um campo de afastamento, né? Ou seja, nessa direção horizontal ele aponta para a direita, tá bom? Então, esse aqui é o campo elétrico. Bom, e a força elétrica? Como a carga é positiva também, né? Vocês lembram que a força elétrica, nesse caso, tem a mesma direção e mesmo sentido do campo, né? Então a força também é horizontal para a direita, tá? Então quem colocou aí os dois vetores horizontais para a direita acertou a questão, tá bom? Agora, no segundo caso, o que nós temos? Uma carga geradora negativa. Então, no ponto P, a gente sabe que o campo elétrico, né, apesar de ser horizontal, ele é um campo de aproximação, né? Então ele aponta para a esquerda. Só que como a carguinha aqui também é negativa, né? Vocês veem aqui que a carguinha também é negativa, a força elétrica nesse caso vai ser oposta ao campo, né? Tem a mesma direção, mas sentido oposto. Tá? Então a força aponta para a direita. Notem que em ambos os casos, né, as forças são repulsivas, né? Você pode entender isso facilmente observando que os sinais são sempre iguais, né? Então aqui são sinais positivos, as cargas se repelem, e aqui são sinais negativos. Note que toda essa análise aqui foi feita através do campo elétrico, né? O campo é a força, o sinal da carga de prova e tal. Mas se você analisar simplesmente pelo princípio de atração e repulsão, né? Que as cargas do mesmo sinal se repelem, os sinais diferentes se atraem, você entende que isso aqui, né? Essa análise faz todo sentido, tá? Beleza, pessoal? Vamos à próxima questão, que também é bem teórica, né? Bem conceitual, mas é bem tranquila de entender. Olha só, então aqui nós temos uma carga aqui, né? Mais uma carga geradora, e ela, aqui nesse ponto A, ela inicialmente ela vai gerar um campo elétrico, tá? Então a letra A aqui dessa questão é para você marcar a alternativa que melhor representa o vetor campo elétrico no ponto A. Então, como é uma carga positiva aqui, você sabe que o campo elétrico ele é de afastamento. Então, no ponto A, você também vai ter um campo elétrico de afastamento, né? Aqui você vai ter um campo elétrico com esse aspecto aqui, tá? Então, quando você olha as alternativas, você vê que a letra B, você nota que a letra B é o que representa o melhor campo, né? A melhor representação do campo elétrico dentre as alternativas. Agora, na letra B da questão, né, no item B, é dito que no ponto A é colocada uma carga de prova Q negativa. Então aqui vai entrar uma carguinha negativa, né? Uma carga de prova negativa. E vocês sabem, né, que quando a carga é negativa, a força elétrica ela é oposta ao campo. Então se o campo aponta para a direita, a força aponta para a esquerda. O que faz todo sentido se você analisa, né, que a carga aqui de prova é negativa e a carga geradora é positiva. Então vai haver uma atração entre elas, né? Faz todo sentido.
Bom, então aqui você vê que a alternativa que melhor representa a força elétrica, né, o vetor força elétrica, é a letra C, tá bom? Acho que aqui ficou bem tranquilo, acho que a maioria já acertou essa questão, mas enfim, é bom deixar reforçado essa parte, né? Bom, dando sequência, vamos aí ao item 6, que é bem legal também, né? Que fala sobre as linhas de força. Bom, então aqui eu tenho duas cargas pontiformes, tá? Duas cargas pontuais ou pontiformes, QA e QB, que geram, né, um campo elétrico combinado entre elas. E vocês notam que as linhas elas saem de QA, né? E muitas delas vão em direção a QB. Bom, então a primeira pergunta trata justamente desse comportamento das linhas, né? Então a pergunta é: quais são os sinais das cargas QA e QB? Tá? Bom, se você analisa ali as linhas de força, você nota que as linhas saem de QA. Então, se as linhas saem de uma carga, a gente sabe que esta carga é positiva. Tá? Então, o QA ele é maior que zero, ele é uma carga positiva. Já QB, é em QB que as linhas morrem. Né? Então, as linhas morrem em cargas negativas. Então, a gente sabe que o QB também é negativo. Então, está respondido aí a questão A, o item A. Né? Já o item B vem a pergunta: nas proximidades de qual carga o campo elétrico é mais intenso? Por quê? Bom, a intensidade do campo elétrico, deixa eu colocar aqui, né, pessoal? Então, a intensidade do campo elétrico E, né, do campo elétrico, opa, ela está intimamente ligada, à proximidade entre as linhas de força, né? Então, quando você tem, né, linhas de força, por exemplo, que estão se afastando entre si, você sabe que nessa direção aqui, né, você tem um enfraquecimento do campo. O campo é mais fraco nesta região do que nesta região, né, porque as linhas estão aqui mais próximas, tá? Então, quando você faz esta análise aqui, você nota o seguinte: aqui a gente está perguntando a proximidade de qual carga, né? Então a gente vai analisar a carga A e a carga B. Se você pega aqui a carga A, principalmente se você pegar esta região aqui, que eu vou demarcar, né, pessoal? Esta região aqui, ó, você nota uma grande aproximação, uma grande proximidade entre as linhas de força, e é uma proximidade que você não observa em nenhuma região próxima de QB. Então aqui, com certeza, o campo elétrico ele é mais intenso do que aqui. Ou seja, a resposta é o que, né? Nas proximidades de qual carga o campo elétrico é mais intenso? Nas proximidades de QA, pois as linhas de força, as linhas de força estão mais próximas entre si, né? Mais próximas entre si. E é isso, pessoal. Então, não tem muito segredo aqui, tá? Vai cair uma questão dessa na recuperação, né? Vocês vão ter que analisar um campo elétrico, dizer qual que é a região que o campo é mais intenso, então vai ter que seguir essa mesma linha, né? Essa mesma ideia aí da proximidade das linhas, tá? Então não tem muito segredo, tá? Beleza? Acho que aqui a maioria acertou essa questão, pelo que eu estava vendo nas provas. Bom, questão 7. Vamos analisar aqui se é verdadeiro ou falso cada item, tá? Primeiro, se a carga geradora do campo elétrico é positiva, as linhas de força do campo elétrico são radiais, correto? E no sentido de afastamento, correto, né? Faltou colocar que é uma carga pontiforme, mas a gente já subentende isso. Então vamos colocar aqui verdadeiro, né? Aqui é verdadeiro. Bom, próximos. As linhas de força nascem nas cargas negativas e morrem nas positivas. É exatamente o contrário, né, pessoal? Então aqui, falso. Terceira, se a carga geradora do campo elétrico é negativa, as linhas de força do campo elétrico são radiais no sentido de aproximação. É isso mesmo, né?
Então, só lembrar lá, eu posso até fazer o desenho aqui do campo elétrico, mas vocês têm anotado no caderno. Então, já respondendo a primeira e a terceira afirmação, né? Se você tem uma carga positiva, aqui eu vou colocar uma carga negativa, né? Na carga positiva, o que você tem? As linhas de força são radiais, elas brotam da carga puntiforme e elas irradiam em todas as direções, né? E estas linhas elas apontam, né, sempre para fora, ou seja, da carga para o espaço. Então são radiais de afastamento. Já na carga negativa é o oposto, né? Opa, é bem o oposto. Você tem aqui as linhas morrendo na carga negativa, tá? Elas morrem na carga negativa. Tem a mesma direção, o aspecto é bem parecido com o campo de uma carga positiva, só que o sentido das linhas é de aproximação, tá bom? Então aqui já responde bastante coisa, né? E aqui, para finalizar, se o campo elétrico é uniforme, as linhas de força são retas paralelas igualmente orientadas. É isso mesmo, pessoal. Deixa eu voltar aqui, só trazer mais desenhos mais para cá, né, só para poder responder. Lembra que eu falei para vocês sobre a intensidade, né? Até foi nessa questão aqui. Então aqui você nota, por exemplo, né, que nesse desenho mesmo, né, você nota o seguinte, que o campo elétrico ele tem intensidade variável, né, à medida que você muda a posição. Então aqui o campo é mais intenso, aqui é um pouco menos intenso, aqui vocês veem que é bem menos intenso pela distância entre as linhas, né, assim como nesta região aqui. Então você tem um campo elétrico não uniforme, ele é variável à medida que você muda os pontos do espaço. Um campo elétrico uniforme é um campo elétrico que tem o mesmo valor de direção, intensidade e sentido em pontos diferentes do espaço. Então, se você pegasse aqui, por exemplo, uma região aqui em que há um campo elétrico uniforme, né? Se você pega um ponto qualquer, você vai ter um vetor campo elétrico naquele ponto. Se você pega um outro ponto, você vai ter um vetor campo elétrico do mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, ou seja, o campo elétrico é o mesmo. Né? Ele é descrito pelos mesmos vetores. Então isso aqui caracteriza um campo elétrico uniforme. Quando a gente fala de linhas de força, né? As linhas de força elas dão a direção e o sentido do campo, tá? Então as linhas de força aqui nesse caso, para esse exemplo, são linhas horizontais, né? Linhas retas e tal. Elas, no caso, como o campo aqui nesse exemplo, né, pessoal, não é sempre. Nesse exemplo ele aponta para a direita, as linhas também apontam para a direita. Agora, em relação à intensidade, né, para eu garantir que a intensidade seja a mesma, eu preciso colocar linhas de força que mantenham um afastamento entre elas constante, tá? Então, essas linhas de força têm que ser paralelas e igualmente espaçadas. Claro que aqui no desenho à mão livre nunca vai ser perfeito, né? Longe disso. Mas a gente tenta, tá? Então, aqui você tem as linhas horizontais, né? Horizontal não, são linhas retas, paralelas e igualmente espaçadas, né? E igualmente orientadas também, tá? Então todas essas características estão aqui nessa frase, essa frase ela é verdadeira, tá bom? Pessoal, eu espero que essa revisão seja proveitosa para vocês. Eu desejo amanhã não, né? Amanhã sim também, mas enfim, na recuperação de vocês uma boa prova, tá? E até mais. Deixa eu salvar aqui. Tchau, tchau, pessoal.